Olá, bem-vindo à nossa aula Como aprender a falar não. Na aula passada nós falamos sobre reuniões, como você faz as reuniões serem produtivas. Infelizmente a gente não abordou como você evita as reuniões improdutivas. Porém, aqui eu vou te dar dicas então de como que você fala não para aquelas tarefas indesejadas, incluindo também aquelas reuniões improdutivas. Então vamos lá, qual que é o nosso objetivo aqui? O objetivo dessa aula é ajudar você a entender por que nós temos dificuldade em falar não. Você também vai entender por que você deve aprender a falar não. E eu também vou te apresentar algumas estratégias que nós utilizamos no treinamento do Mestre do Tempo para você aprender a falar não para as tarefas e demandas das outras pessoas. Então vamos lá, primeiro ponto. Por que é tão difícil para nós falar não para as outras pessoas? Primeira questão aqui é uma questão cultural. Aqui no Brasil, a gente tem um certo receio em falar não para as outras pessoas, porque a gente tem uma questão cultural. Aqui, a gente é mais caloroso, a gente tem receio que a outra pessoa saia magoada. Por isso, culturalmente, o brasileiro tende a ter dificuldade em falar não. E mais ainda, quando nós temos pais rígidos, quando nós somos criados num ambiente mais rígido, com pais autoritários, isso também acaba fazendo parte da nossa criação e que dificulta a nossa capacidade de falar não para as outras pessoas. Quando nós somos criados num ambiente mais livre, onde as crianças têm mais liberdades, elas acabam aprendendo a falar não mais facilmente. Porém, não é muito o nosso caso. Pessoas um pouquinho mais velhas, a partir dos seus 35 para frente, fomos criados por pais mais rígidos. Ou seja, nós também trazemos uma questão, além da cultural, uma questão de criação. E ainda tem pessoas ainda que têm receio de falar não, porque elas têm medo da reação da outra pessoa. Elas acham que aquela outra pessoa pode ficar brava, pode se sentir mal, pode ficar magoada, pode se sentir chateada, pode não gostar dela. Ou seja, o medo da reação da outra pessoa faz com que a gente tenha receio de falar não e assim a gente acaba dizendo sim e fazendo coisas que não são importantes para nós. E isso acaba nos trazendo uma sensação de culpa, pois nos sentimos culpados pela reação da outra pessoa, pelo sentimento das outras pessoas. E depois nós também nos sentimos culpados por ter feito algo que nós não queríamos, por não ter falado não, por não ter insistido em na nossa posição, em focar no que de fato a gente queria fazer. Ou seja, é uma via de mão dupla. A gente fica preocupado com a reação dos outros e também se sente culpado quando a gente fala não. Ah, aquela pessoa ficou chateada por minha causa. Ah, não deveria ter feito isso. Ou seja, não é um comportamento saudável emocionalmente. Não saber falar não geralmente acarreta em muitos problemas para a própria pessoa que não soube falar não. E mais ainda, um outro motivo é por vaidade e valores. Muitos de nós carregam como valor ajudar o próximo. E aí significa que sempre que alguém precisa de ajuda, eu vou lá e ajudo ela. Esse é um valor, é uma vaidade nossa. É a gente querer agradar a nós mesmos, fazendo o que as outras pessoas pedem, ajudando elas em tudo que elas precisam. E mais ainda, o último ponto é quando nós nos sentimos inferior a outra pessoa. É quando o seu chefe pede para você algo e você fica sem jeito de negociar com ele. E aí você fala sim. É quando o seu pai te pede algo, quando alguém que na sua vida tem uma autoridade grande sobre você te pede algo e você tem dificuldade em falar não, porque você se sente inferior àquela outra pessoa. Ou seja, geralmente nós temos dificuldade em falar não por uma questão cultural, criação, medo da reação da outra pessoa ou porque nós nos sentimos inferior a elas. Ou seja, tem como mudar isso? Tem. Essa é a notícia maravilhosa aqui. Saber falar não é uma habilidade e você pode desenvolvê-las. Por quê? É muito importante você falar não para as outras pessoas. Quais são as consequências quando você fala sim para tudo? O que é que acaba acontecendo na sua vida quando você não sabe falar não para as outras pessoas? O primeiro ponto é que você vai acabar ficando sobrecarregado e sem foco. Você está sempre lá fazendo coisa para as outras pessoas e nunca coloca na pauta o que de fato é importante para você. Ou seja, se você não aprender a falar não, isso vai te impedir de atingir os seus objetivos. Você sempre vai atender primeiro as necessidades das outras pessoas, ao invés de atender as suas próprias necessidades. E isso vai te distanciar cada vez mais dos seus objetivos. Vai chegar uma hora que você vai parar de criar sonhos, expectativas sobre você mesmo. E sim, vai se deixar levar pelo que é importante para as outras pessoas.
Por isso, aprender a falar não é você criar um compromisso com você mesmo e de fato olhar para os seus objetivos como algo importante na sua vida e de fato priorizá-los. E mais ainda, é muito comum que quando você fala sim para as outras pessoas, quando na verdade você quer falar não, isso te gera ruminação emocional. Você fica pensando naquilo, né? Você sai da conversa, faz, e aí você fica pensando, por que eu não falei não? Por que eu não falei não? Ah, não quero mais, isso não está certo. E aí você fica pensando naquela situação. Isso te gera um desgaste emocional enorme por você não ter falado não na primeira vez. E a longo prazo, isso vai te gerar ansiedade. Você fica ansioso quando você pensa em novas ocorrências com aquela pessoa. Só de você mentalizar aquela pessoa de novo te pedindo algo, você já tem batedeira, você já fica ansioso. E isso vai te causando estresse, um cansaço mental. Você está o tempo todo observando se aquela pessoa vai vir falar com você. E, ao longo prazo, o pior de tudo. Se você não aprender a falar não para outras pessoas, se você falar sim para tudo, isso vai acabar diminuindo a sua autoestima e confiança. Sim, ao longo do prazo, você vai começar a duvidar de você mesmo. Você vai se sentir mais inseguro. Você vai se sentir mais incapaz de atingir os seus próprios objetivos. E aí, você vai pegar a sua potencialidade, todas as suas habilidades, competências que você tem, tudo que você trouxe aqui para o planeta Terra para você expressar para o mundo e vai deixá-los aí parados sem nunca utilizá-los. Por isso, falar sim para as outras pessoas, para tudo, é muito perigoso. E como que você fala não para as outras pessoas? O primeiro ponto é você tendo consciência do porquê você está dizendo não. Lembra? Você tem um objetivo claro, você está trabalhando nas atividades importantes para atingir o seu objetivo, e aí isso é o que te traz de consciência de por que você deve dizer não. Por isso, não ter objetivos é muito difícil. Aqui, você tem um objetivo claro, você está trabalhando na sua meta, e aí você tem um motivo, um propósito. Você tem consciência do que você está falando não, por que você está rejeitando aquela atividade. E aí, o segundo passo é você não sentir culpa. Lembre-se, priorizar você não é egoísmo. Egoísmo é você querer receber mais do que você dá. Não, priorizar você é individualismo. É você, de fato, priorizar você em primeiro lugar. É você cuidar primeiro da sua saúde, dos seus objetivos, e aí sim você ajuda as outras pessoas de uma forma diferente. Egoísmo é diferente de individualismo. Egoísmo é você receber mais do que você dá. Individualismo é você receber e dar na mesma proporção. E mais ainda, para dizer não para as outras pessoas, não é simplesmente soltar uma frase. Não. Não. Envolve você explicar para outra pessoa o motivo. Envolve para você ser educado, simpático, empático, agradecer a pessoa e explicar o motivo de você estar falando não. Você deve falar para ela a sua necessidade. Por que você está falando não? Isso sim vai ajudar outra pessoa a ter uma reação melhor. E mais ainda, você tem que se manter firme na sua posição. Para você começar a falar não, é muito comum que as pessoas já estão acostumadas. Elas já pedem as coisas para você sem imaginar uma resposta contrária. Aí você vai lá a primeira vez e fala não. Essa pessoa vai insistir com você. Ela vai ser aquele vendedor chato que vai ficar insistindo. E aí você deve se manter firme na sua posição, ter consciência do porquê e se manter firme na sua posição de dizer não para outra pessoa. Porém, isso é muito mais fácil falar do que fazer. Por isso, no treinamento, eu explico para vocês 6 estratégias. Lá nós temos 6 estratégias que vão te ajudar muito a aprender a falar não para as outras pessoas. Ou seja, primeira estratégia é você ter consciência sobre os seus limites. Em quais situações você tem dificuldade de falar não? Como que você se comporta nelas? E qual que é o limite que você quer impor para essas situações? Esse é o primeiro passo. Consciência. Onde eu tenho dificuldade de falar não? Com quais pessoas? E aí eu tenho que aqui me preparar para aprender a falar não. O segundo passo é eu me preparar emocionalmente. Falar não é difícil, dá batedeira, dá sudorose, você fica se sentindo mal, você fica nervoso. Por isso, no treinamento eu faço também com vocês um exercício de mentalização para você se preparar emocionalmente para falar não para as outras pessoas. Depois que você fez essas 2 atividades, você tem estratégias de como começar. E a melhor forma é você começar pequeno. É você começar falando não
para aquelas situações onde você tem um baixo estresse emocional, para aquelas pessoas que estão mais distantes, que vão te causar menos consequências. E é isso que eu te ensino também no treinamento. E aí você pode usar também outras estratégias. Você pode usar a estratégia de pedir um tempo para pensar. É uma forma muito sutil de você falar não para as outras pessoas. Em vez de você falar não na primeira, você fala para ela que você precisa de mais tempo, que você vai ter que esperar um pouquinho, pensar. E isso também é uma forma de você ganhar tempo, se encorajar, se preparar emocionalmente para depois de fato você falar não para outra pessoa. Outra estratégia é você aprender a negociar as suas prioridades. Quando seu chefe te pede algo, é muito difícil falar não para o chefe, não é? E aí o que acontece? Você não fala não e vai se sobrecarregando. Vai ficando estressado por estar sempre sobrecarregado. O que você pode aprender aqui? A negociar com eles as suas prioridades. Nessa aula, eu dou uma aula para você completa sobre negociação. Te falo os tipos, quais são as premissas e como que você pode organizar e se negociar com o seu chefe as suas prioridades. E aí sim, não é só falar não. É falar sim, levantando oportunidades de você se livrar de outras atividades, crescer na sua carreira e mostrar para o seu chefe um profissionalismo diferenciado. E a última estratégia aqui é você falar não oferecendo uma alternativa. Em vez de você falar não para outra pessoa, você pode ajudar ela a realizar o que ela precisa, oferecendo uma alternativa, ajudando ela a fazer sozinha, treinando outra pessoa. Ou seja, tem várias formas aqui também de você falar não de uma forma diferente, mais delicada. Ou seja, você mostrar para a pessoa um outro caminho que ela pode seguir para fazer e atender às suas expectativas. E é isso que eu ensino para você lá no nosso treinamento completo. Lá, para cada estratégia, a gente faz um aprofundamento, eu te mostro a raiz, eu te mostro como funciona e a gente faz uma prática. Eu te mostro através de exercícios da PNL como que você pode aumentar a sua confiança, como que você pode mentalizar e se preparar emocionalmente para aprender a falar não. Por isso, se você tem dificuldade em falar não para as outras pessoas, eu acho que o treinamento completo vale para você só por esse módulo. Só o módulo 16, a sessão 16, já vale o treinamento inteiro. Nela, eu coloquei os melhores recursos de inteligência emocional, programação neurolinguística, para ajudar você a desenvolver essa habilidade. Ou seja, tem dificuldade em falar não? Você deve comprar o treinamento. Esse treinamento está com preço acessível. Eu vou te falar mais na próxima aula, mas não perca essa oportunidade. Nessa sessão, você vai aprender as melhores estratégias para aprender a falar não para as outras pessoas e priorizar os seus sonhos. Lembre-se, egoísmo é você querer mais do que você dá. Não, individualismo é você querer igual. Ou seja, você aprende a falar não e se livra daquelas pessoas aproveitadoras da sua vida. É fantástico esse modo. Por isso, tem dificuldade de falar não? Para tudo e compra já esse treinamento. Já na próxima aula, então, é a nossa última aula do nosso treinamento. Eu quero nessa aula te mostrar quais são os próximos passos para o seu desenvolvimento. Eu vou te falar mais como funciona o treinamento, então, como que são as dicas que você pode usar para continuar se desenvolvendo. Legal? Muito obrigado. Lembrando, ficou alguma dúvida, alguma sugestão? Compartilhe aqui nos comentários. Não deixe de compartilhar as suas dúvidas. Diga sim para as suas dúvidas, compartilhando elas aqui no comentário. Muito obrigado e até a próxima aula.